consigo lidar com isso. É muito complicado, mas é um assunto que tem que ser falado, tem que ser comentado, porque pode ser um dos 12 sinais de possessão e opressão malignos. Então, nós precisamos... Eu mudei a luz de lugar aqui, não ficou... Bom, agora desceu... Agora vai. Nós precisamos discutirmos e falarmos desses assuntos, porque é importantíssimo nós conversarmos e falarmos, ou até mesmo aprendermos mais sobre o assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que tem, acometido muitas pessoas, um problema seríssimo, que pode ser um sinal de opressão ou um sinal de possessão maligna. Nós vamos ler Provérbios, capítulo 3. Eu quero que você encontre comigo ou anote Provérbios, capítulo número 3. Por favor, encontre. Provérbios, capítulo 3, não é? Salomão já vai deixar escrito, deixa registrado para nós isso, né, nos seus tempos de experiência, tempo de vida, e sendo considerado até por Deus como o homem mais sábio de toda a face da terra. Então, ele deixou para nós registrado isso aí, para que nós possamos meditarmos e vivermos, buscarmos viver isso aí, porque é importante para nós. Provérbios, capítulo 3, a partir do versículo 24. Na verdade, no versículo 24, a palavra do Senhor diz assim: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor. Mais uma vez, papai, ante a tua face, já sendo grato ao Senhor pela sua doce e maravilhosa presença em nosso meio. Peço ao Senhor nessa noite que o Senhor esteja conosco nesta jornada, mais um momento onde vamos exaltar e glorificar o santo nome do Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Que a sua presença seja real, que a sua presença, papai, seja uma presença que traga cura, traga libertação, que traga transformação para o nosso ser, para a nossa alma, e que a sua presença, papai, seja a presença que traga a salvação para todos nós, em Cristo Jesus, o seu Filho amado. Então, meu Deus, quero ser grato ao Senhor pela vida de cada filho e cada filha, Pai, que aqui se encontra, pela vida de cada um daqueles, ó Pai, que ainda não chegaram, mas que virão, que estarão participando, e os que por alguma aventura não poderão. Mas eu quero ser grato ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero bem dizer o seu nome, porque o Senhor é bom. E, papai, muito obrigado por nos dar esta oportunidade para bem dizer o seu nome, para aprender mais do Senhor e da sua palavra. Fica conosco nesta noite, Pai. E no nome santo do teu Filho amado Jesus eu te peço, papai, que nós sejamos o canal, que nós sejamos o instrumento, que nós sejamos, papai, a coluna de sustentação na oração, na intercessão, no clamor e onde for necessário, papai, a nossa intervenção, cheios do poder do teu Espírito Santo, na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus, que sejamos, Pai, vaso em suas mãos, que sejamos instrumento poderoso, ó Pai, em suas mãos para sermos usados pelo Senhor. Que nós sejamos ousados no poder do teu Espírito Santo. Que a sua palavra seja rema, que a sua palavra, papai, seja revelada a nós. Papai, fala conosco, fica conosco nesta noite e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Vamos falar dessa, digamos,
situação que pode acometer e tem acometido muitas pessoas no mundo inteiro. A insônia, a perda do sono. Então vamos explicar isso no contexto físico, no contexto espiritual, e vamos entender o que precisamos fazermos para não sermos acometidos por essa situação. Então vamos começar falando de quê? Vamos começar falando como isso pode ser demoníaco. Como a insônia pode ter uma influência satânica ou diabólica, né? Nós vamos entender, eu já falei aqui sobre o significado dessa palavra, diabo, opositor do propósito. Aquele que é contra ao projeto de Deus, ao plano divino. Esse é o significado deste nome. Mas como isso pode ser demoníaco? Eu vou explicar. Existe várias formas de explicar uma situação como essa na vida do ser humano. E, na maioria das vezes, ocorrem situações em nossas vidas que podem nos trazer preocupações. A pessoa está preocupada porque vai fazer uma entrevista de emprego, porque vai fazer uma prova na faculdade, porque vai fazer algo que não faz parte do seu dia a dia e que depende da aprovação de alguém, ou uma preocupação, talvez, com algo que alguém está vivendo e que não é bom, e que nós gostaríamos, como intercessores, de ver essa pessoa livre, talvez, de uma dificuldade, ou de um problema, ou um problema que não vemos solução para ele. Essa insônia pode ser momentânea. Isso faz parte, às vezes, de um período de ansiedade pelo qual podemos passar, mas que não é contínuo, não vai continuar. Pronto. Agora, existe o outro lado, a preocupação com alguma coisa que eu não posso resolver. Por exemplo, o que é natural, eu posso fazer. O que é sobrenatural, só o milagre e só Deus pode fazer. O que é natural, eu fiz durante o dia. Hoje, trabalhei, compreendendo que eu tenho que trabalhar. E tudo que eu gostaria de fazer durante o dia, em partes eu fiz, em partes eu não fiz. O que estava no alcance das minhas mãos para fazer, eu fiz. Mas alguma coisa ficou na dependência de Deus. Um exemplo que eu vou dar aqui. Digamos que eu tinha um compromisso, um boleto, alguma coisa, eu tenho isso para pagar amanhã. Então, o natural, eu trabalhei. Mas eu dependo agora do sobrenatural. O que é isso? Eu dependo digamos assim, de um milagre, porque eu entendo, porque eu tenho clientes aqui na minha loja que passam na porta de 5, 6 depósitos e vêm comprar na minha mão, eu atravesso a cidade para entregar o material. E não tem lógica para explicar isso, porque a pessoa veio no meu estabelecimento, sendo que poderia ter muitos outros, e que às vezes são melhor estrutura, talvez, melhor condição do que o meu. Mas vieram até mim. E eu consegui entender o agir de Deus nisso aí como um mover sobrenatural. Então eu consigo honrar meus compromissos, sendo que, digamos que amanhã eu tenho
um boleto, uma duplicata para pagar de R$ 3.000 e hoje eu não tenha nem R$ 100, mas eu tenho que pagar amanhã. E se eu perder o sono durante a noite, por esse motivo, não vai resolver o meu problema. Onde está escrito isso na palavra? Salmo 127, versículo 1. Se você quiser anotar para você ler, pode anotar, então vai lá ler. Lá está escrito assim: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos será dormir tarde e acordar muito cedo e comer pão de dores, pão de sofrimento, de tribulação. E logo em seguida diz assim: porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, se eu tenho esse costume de perder o sono, às vezes por causa de um problema que eu não posso resolver, é perda de tempo. Eu vou perder o sono à toa, vou me estressar à toa, vou ficar com mal-estar no outro dia sem necessidade, e talvez meu problema não seria resolvido porque eu não confiei em Deus. É lógico que tudo que eu vou fazer dentro da minha responsabilidade e das minhas possibilidades, mas se por acaso ocorrer uma situação dessa natureza, e eu agora já estou envolvido e não posso fazer nada com as minhas mãos, eu tenho que confiar, então, em quem pode todas as coisas, aquele que é o dono de todo o ouro, toda a prata, e tudo está sob o seu domínio, sob o domínio de suas mãos e ao alcance das suas mãos. Eu estou usando aqui um exemplo, um termo financeiro, mas isso pode envolver todas as áreas da nossa vida, seja preocupação com uma saúde. Tem gente que vai fazer um exame no outro dia e nem dorme à noite. Não é? Eu tenho um exemplo que eu já até citei aqui, de um homem, né, que ele não está mais conosco, ele se mudou, mas ele era um diácono na nossa igreja. E ele ia fazer um exame, estava preocupado com a saúde, ia fazer um exame. E o exame marcado para o outro dia, ele não dormiu à noite, preocupado com o exame que ele ia fazer. No dia seguinte, levantou, foi lá fazer o exame, fez o exame, trouxe o resultado, e no outro dia ia levar para o médico. E pagou R$ 200 da consulta na época. E levou o resultado, não dormiu de noite preocupado com qual seria o resultado, levou o resultado do exame, pagou R$ 200 da consulta e voltou quase que estressado, porque ficou 2 noites praticamente sem dormir, pagou o exame, pagou cara a consulta e o médico não achou nada nele. O exame estava normal. E ele voltou indignado, voltou bravo por causa disso. Eu falei, você queria que ele achasse o quê, então, para valer o preço que você pagou e a sua preocupação? Você queria que ele encontrasse o quê no seu corpo? Aí, entra nós, quando nos preocupamos com tantas coisas na vida, e Jesus falou assim, não andeis ansiosos, com o que haveis de comer, com o que haveis de beber, com o que haveis de vestir. Porque vocês podem observar os passarinhos. Eles não tecem, eles não fiam, eles não cegam. Cegar é plantar. E eles não colhem e nem ajuntam em celeiros. Mas vosso Pai que está no céu as alimenta a todas elas. Passarinho, irmãos, morre de fome na gaiola. Morre de sede é na gaiola. Passarinho solto, ele não morre de fome, morre pela maldade do homem.
morre quando o homem arma laços, prepara laços, armadilhas para os apanhar, talvez pela covardia, ou simplesmente para aprisioná-los e deixá-los sofrer na prisão de uma gaiola. Igual aqui em casa eu tenho 2. São passarinhos de cativeiro, são passarinhos que nasceram no cativeiro, e se eu soltar ele aqui, ele vai virar comida de gato ou vai morrer de fome, porque eles não sabem procurar comida. Então, um pássaro silvestre, de forma alguma, eu colocaria na gaiola, até porque é problema com a justiça, é crime, se não for devidamente licenciado e etc. Mas os meus aqui, eu tenho 2 aqui, são domesticados, é tanto que eles até falam, os passarinhos, né, de tanto tempo que os temos e tão domesticados que são. Aí, nós vamos ver que a insônia, né, como isso pode ser satânico? Como isso pode ser demoníaco ou diabólico? Primeiro lugar, João 10:10, Jesus deixou escrito que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Qual é o projeto do inimigo de nossas almas? Irmãos, eu já fiquei noite sem dormir. Talvez por algum motivo, por alguma diligência, ou por estar fazendo alguma coisa. Não é fácil. No outro dia eu não sou ninguém. No outro dia eu estou arrebentado. E ontem eu ministrava essa palavra porque eu estou ministrando na sede, em Bambus e aqui. Quando eu ministrava essa palavra, tinha um homem lá no culto que falou assim: pastor, o senhor falou que a pessoa que não dorme à noite, eu só durmo 2 horas por noite. E o resto eu fico acordado, e fico doido que chega 4, 5 horas para eu levantar. E eu peguei e falei: a pessoa que não dorme, ela perde a concentração, ela perde o interesse pelas coisas, ela perde o interesse pela vida, ela perde a alegria de viver, para ela tanto faz a forma como as coisas acontecem. Esse homem é um homem de situação boa, um homem de situação financeira boa, é um homem que tem tudo, mas diz ele que ele presta serviço para uma senhora, a patroa dele ofereceu ele de graça uma viagem, uns dias para ele descansar, para ele tirar férias, e ele falou com ela assim: muito obrigado, eu vou deixar para o ano que vem. Diz ele que até a patroa dele desconfiou que ele está desmotivado na vida por causa que perdeu o interesse pelas coisas. E aí nós vamos ver como que o inimigo trabalha nesse, digamos, trazendo esse desinteresse, essa falta de interesse na vida das pessoas. Porque assim, elas não produzem o que deveriam produzir em todos os sentidos. Por quê? E aí eu fui falando e ele foi entendendo. Nós somos chamados, nós somos escolhidos por Deus para sermos o quê? O vigia. O vigia não dorme no tempo que ele está de plantão. O vigia não dorme quando ele está a serviço, porque se ele cochilar, se ele dormir, o inimigo vai saquear, o inimigo vai roubar. Então, o vigia foi chamado e foi lhe dado essa confiança para que ele possa cuidar do bem de quem lhe confiou seus bens. E esse vigia, que sou eu e é você, que somos chamados para sermos os sentinelas da nossa casa, o sentinela do lugar que nós vivemos, o sentinela, digamos, do ministério, do local onde congregamos, e quando somos chamados para isso, nós sabemos que nós temos um inimigo, que é nosso inimigo declarado e que vai fazer de tudo para roubar o nosso sono, para roubar a nossa paz, para tirar de nós aquilo que Deus nos tem dado. Então Deus nos chamou para ser, olha só, Deus nos chamou para ser
arauto, aquele que está sempre ligado, atento aos acontecimentos, aos fatos, ao risco, é anunciar o risco da perda da salvação, de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra, de propagar as boas novas, de levar a notícia da salvação. Para isso, nós temos que estarmos bem, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. Nós temos que estar bem, porque somos escolhidos para sermos isso, arauto, para sermos guarda, para sermos vigia, para sermos sentinelas, para sermos profetas, para anunciar boas novas e levar notícia de salvação. Como vamos fazer isso? Se nós cochilarmos, se nós dormirmos. Tem o tempo, eu estou falando agora, no contexto espiritual, porque nós temos também o tempo do sono reparador. O que é isso? Nós, se vivermos 60 anos, desses 60 anos, 20 anos nós vamos passar dormindo. Por quê? É necessário, faz bem ao corpo, se nós dormirmos 8 horas por dia. Tem gente que não consegue. Eu, até 8 horas, eu consigo ficar na cama. Passou disso, dói coluna, dói tudo, mas é o tempo que eu preciso. Nem sempre dá para fazer isso, mas é o tempo que eu preciso para repor minhas energias e estar bem disposto no dia seguinte. Nós podemos perder o sono por uma noite, por noites, às vezes 2 noites. Mas tem gente que não dorme há noites, semanas, meses, anos sem dormir. E o inimigo consegue causar essa opressão, trazendo muita perturbação, muita confusão, e a mente não desliga. Eu tive um tempo assim na minha vida, que eu trabalhava 16 horas por dia, e à noite, quando eu me deitava para dormir, a mente continuava ligada, não desligava, continuava trabalhando, e eu continuava naquela jornada desenfreada, mesmo deitado em uma cama. Sabe o que eu consegui com isso? Chegar próximo de uma estafa e conseguir com isso uma dor de cabeça constante, uma dor de cabeça suave, e que doía dia e noite, meses, anos, e depois que eu saí dessa jornada maluca, a minha cabeça continuou doendo por mais 2 anos, ainda resultado da jornada fadigante, estressante que eu vivia. E assim, não conhecia a palavra e muito menos sabia que as minhas preocupações não resolveria os meus problemas, nem que sentido no que eu posso fazer, porque no contexto físico, o que eu posso fazer com as minhas mãos, o que eu posso fazer através das minhas ações, eu vou fazer. Mas o que eu não posso fazer, que já entra no contexto espiritual, o que eu não posso fazer, eu tenho que confiar em Deus para que Ele faça por mim. Eu vou dizer algo para vocês. Há 30 anos nós temos esse comércio aqui. Eu estou há pouco mais de 20, mas o comércio já existia. Eu era sócio. Depois que eu deixei de ser sócio, passei a alugar as lojas e depois assumi o comércio. Nesse período, antes de assumir o comércio, eu estava na estrada por 20 anos. Nunca fui roubado na estrada, nunca fui assaltado na estrada, e passei a mexer com o comércio. Eu nunca fui roubado no comércio, para a glória do Senhor, e eu posso dizer, Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. E quando era tudo aberto aqui o meu quintal, às vezes eu chegava de noite com a carreta para encostar, para descansar, tipo 11, meia-noite. Eu encontrava jovens usando os tijolos da pia para fazer de banco para usar drogas. Eles me chamavam pelo nome, eu não sabia quem era, e falava assim,
Vieira, não se preocupe que nós estamos vigiando para você. Quando eles terminavam de usar, eles colocavam o tijolo na pia de novo. No outro dia eu saí, o tijolo não estava mais no formato de banquinho que eles fizeram. E eu ia embora trabalhar. Saía às 5 horas da manhã. Ia embora trabalhar. O que acontece? Eu vivi essa vida na estrada, depois vim trabalhar aqui. Do meu lado aqui, os comércios, que eu moro na praça, os comércios, praticamente todos, agora já tem uns novos aqui, mas os que estão aqui há mais tempo, praticamente todos já foram roubados, para a glória do nome do Senhor. Nunca ninguém me roubou nada. Só que tem um detalhe. A palavra de Deus diz que a fidelidade de Deus se cumpre na vida dos filhos fiéis. Desde quando eu aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja, eu sempre fui dizimista fiel. Eu sempre devolvia a 10ª parte de tudo que eu ganhava. Porque a fidelidade de Deus se cumpre na vida de quem demonstra fidelidade a Ele. Eu tive até um problema muito sério quando nós fomos iniciar o nosso ministério. Por quê? Eu era dizimista daqui da minha loja e era dizimista de um outro depósito que eu tenho, outro depósito de gás. Então, era a média de R$ 1.000 por mês de cada um dos depósitos de dízimo. E quando eu precisei desligar do ministério, que era o momento de iniciar o nosso ministério, eu tive um problema seríssimo. Porque o pastor da igreja não queria me liberar. Talvez não por consideração, talvez, a minha pessoa, mas por causa do financeiro. Isso há quase 20 anos atrás. Então, eu nunca perdi nada para dizer assim, olha, perdeu porque foi infiel a Deus. Não. Eu sempre, segundo a palavra, se a Bíblia é verdade para mim, eu vivo o que está escrito nela. Não sou perfeito para viver 100% tudo que está aqui, mas eu clamo o perdão de Deus por, às vezes, deixar a desejar em alguma coisa. E eu não sou maluco de falar que eu quero viver pela lei, porque a lei são 613 preceitos, 613 mandamentos, ordenanças, o mesmo número de ossos que nós temos no corpo humano, o mesmo número de caroços que você vai encontrar dentro de uma romã. São 613 leis, mandamentos, e Jesus falou, se você quer viver pela lei, viva, mas se você violar um dos menores, você se torna culpado do resto. Então, Jesus veio nos trazer o quê? A graça redentora, a graça salvadora. Então, nós costumamos viver a graça, que não é de graça, porque tem um preço, mas é a graça que nos foi dada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é a graça que nos traz o perdão, é a graça que nos ensina e nos traz a santificação, porque assim, nós procurando viver a graça, todos os dias nós vamos melhorarmos um pouquinho, todos os dias nós vamos nos santificarmos um pouquinho, e todos os dias nós vamos alcançar um nível de intimidade mais elevado com Deus, porque essa graça nos proporciona isso. Por isso, eu deito aqui na minha cama, irmãos, porque a palavra de Deus diz que feliz é o trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas o seu sono é sono reparador porque ele dorme e ele descansa no Senhor. Agora, perturbação é o rico. O rico passa por perturbação porque a sua riqueza não o deixa dormir. Ele fica preocupado com as suas posses, com aquilo que tem, com aquilo que possui, e se vai perder, e se alguém vai roubar. Meus irmãos, se Deus permitir acontecer alguma coisa
de hoje, amanhã ou daqui por diante, hoje, até aqui, nesse exato momento, eu posso dizer, Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Bato na minha cama ali e durmo. Agora, tem uma coisa. Deus nos acorda nas madrugadas. Como eu disse aqui anteriormente, todos os dias, entre 3 e 4 horas da manhã, Deus me acorda. E já me acorda me mostrando para quem eu devo orar. Enquanto o sono não vem, quem vier à minha memória, eu estou cobrindo de oração. Acontece que tem dia que Deus não me acorde, isso é automático. E aí eu entendo que é o dia que Deus vê que eu estou muito cansado, mas praticamente todos os dias. Aí, meus amados, o que acontece? Quando Deus te acorda durante a noite, perdeu o sono, comece a buscar no Espírito Santo qual a área ou quem está precisando da sua oração. E eu quero dizer para você uma coisa, e se houver intensidade na sua oração, 5 minutos, você já dormiu de novo. Comigo acontece isso. Às vezes, eu estou orando, eu não vejo o final, ou o momento que eu terminei de orar. Às vezes, tem hora que eu nem me vejo voltar para a cama. E assim, acordo no outro dia, me lembrando da forma como Deus me acordou e me mostrou a quem eu deveria cobrir na oração. E quando nós fazemos isso, né, eu falo muito de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, porque eu e você, né, nós podemos sermos vítimas do inimigo declarado que nós temos. E ele consegue manipular a nossa mente de forma que nós venhamos produzirmos os 7 pecados capitais, que é o pecado produzido pela mente, né, que é aqui, o caput, o centro das nossas intenções, o nosso campo de batalha, porque todas as nossas batalhas, nossas pelejas, elas começam aqui. Então, às vezes, perdemos o sono na madrugada e ficamos maquinando, ficamos tentando resolver problemas deitados na cama. Às vezes, até levantamos ou vamos na cozinha, tomamos um copo de água, ou andamos para lá e para cá, mas aqui não para de funcionar e nós tentamos aqui resolver problemas e não conseguimos. Por quê? A batalha está aqui. A peleja está aqui. O nosso adversário, ele conseguiu transportar para aqui. E muitas coisas que são maquinadas aqui, se permanecer aqui ou for deletada daqui, glória a Deus. Mas quando é maquinada aqui e descer para aqui, se não é uma boa projeção, se não é algo bom que está sendo projetado, e se for consumado, vira pecado. E se virou pecado, gera a morte. Aí que tipo de morte? Pode ser a morte física, de acordo com a gravidade do delito, mas pode ser a segunda morte, a também chamada morte espiritual. A morte de quem está separado ou afastado de Deus. A Bíblia chama isso de a segunda morte. Mas quando Efésios 6 nós nos revestimos da armadura de Deus, na próxima ministração, no próximo eu falarei sobre isso, porque é um tipo de proteção, esse equipamento é individual, eu não posso vestir a sua armadura, você não pode vestir a minha armadura, porque é um equipamento individual, cada um tem o seu, e cada um vai tratar de
lustrar ou de cuidar do seu equipamento, porque seu equipamento de proteção é vital, é que vai preservar a sua vida, não só física, mas espiritual. Mas começa aqui, né? Ele tenta colocar aqui os 7 pecados capitais. O primeiro é o quê? Olha só, os pecados dele. A soberba. Se ele não fosse soberbo, ele não tinha almejado o lugar de Deus. A soberba subiu até ele. Então, nasceu aqui. Depois, a avareza. Porque ele era avarento. Porque ele já era dono, possuidor de todas as coisas. A Bíblia fala que toda preciosidade, toda riqueza, toda pedra preciosa, tudo era dele. Ele era o queridinho do papai. Mas ele queria mais. Ele queria o trono de Deus. Se tornou avarento, queria tudo para ele. Luxúria. O que é a luxúria? O pecado da sensualidade exagerada. E para cada crime, cada pecado, cada delito desse, ele tem os seus, digamos, anjos decaídos ou entidades que trabalham em cada área na vida da pessoa. Luxúria, o pecado da sensualidade exagerada. Então, ele tem demônios designados para isso, né? Vamos usar um nome só aqui, pombagíria, mas elas se manifestam de várias formas e são 7 formas que elas se manifestam e se identificam de acordo com o comportamento da pessoa. O quarto pecado, nós falamos aqui, a ira, né? Ele também é especialista nisso aí, provocar a ira na vida das pessoas e elas cometerem delitos graves, ofensas, fala sem pensar, ofende sem pensar, machuca sem agredir fisicamente, sem bater. Então, no momento da ira, né, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele faz um estrago muito grande, né? Faz um estrago muito grande, porque ele ofende, ele fere, ele magoa pessoas, a pessoa, né, fica irreconhecível, né, na ira, né? Primeiro, soberbo, segundo, vareta, terceiro, quarto, quinto, o quinto pecado, a gula, né? A glutonaria, o comer exageradamente, o comer até passar mal, ou o comer para morrer, como eles dizem, né? Este é um dos pecados capitais. Qual é o sexto? Outro pecado dele, a inveja, né? Ele invejou a Deus, ele quis ser Deus, ele quis tomar o lugar de Deus. Então, e o sétimo pecado, preguiça, né? Ele consegue afastar as pessoas de Deus, levando até elas a preguiça para muita coisa. Preguiça de trabalhar, preguiça de estar na presença, preguiça de adorar, preguiça de cultuar. Eu sempre falo isso, quando as pessoas chegam na casa de Deus, tem muita gente que fica esperando a oração do pastor, tem muita gente que fica esperando a oração do apóstolo, tem muita gente que fica ali se fazendo de vítima, de coitado, ou querendo que a música seja a melhor, ou querendo que o hino entoado seja tudo dentro da harmonia, seja tudo sincronizadinho, e sai dali sem receber a sua bênção. Mas, na verdade, o nosso milagre está na adoração verdadeira. Nosso milagre está na nossa disposição de adorar a Deus, independente da música, independente de quem está cantando, independente de quem está tocando, independente de quem quer que seja, porque aí começa o processo da nossa libertação. Eu falo sempre isso, irmãos. Qualquer pessoa que está próxima a mim, qualquer pessoa que estiver passando por um quadro de enfermidade, seja de opressão ou possessão maligna, seja o que for. E Deus já me deu essa autoridade para tratar a pessoa, só que ela tem que querer.
E se ela quiser, é 30 dias para ser tratado, para ser curado, para ser liberta, para ter a sua vida. E nós temos vivido isso. Talvez as pessoas que recebem esse milagre, talvez não compreendam. Porque em pouco tempo a ingratidão aparece, a pessoa vira as costas para Deus, acha que não vai ter mais problemas e etc. Mas Deus mostrou, provou para mim, Ele tem provado para mim que Ele é Deus na minha vida. Ele prova para mim, prova para você, que Ele é Deus na sua vida também, que Ele pode fazer através da sua vida. Por isso que eu falo que nós não podemos cochilar, nós não podemos dormir, porque nós somos os sentinelas, nós não podemos dormir, digamos, cochilar nesse sentido, porque no momento do nosso plantão, no momento que agora, ó, Deus agora, você é o intercessor da vez, você é o que está cuidando da sua família, dos seus, dos que vivem à sua volta. Então, trate de se posicionar, se posicione. Agora, chegou a hora do seu descanso, porque há troca de turnos, há o momento do revezamento, há o momento que Deus vai falar, olha, agora você tem o direito de repousar. Não é? Vocês se lembram quando os discípulos de Jesus estavam exaustos ali, numa corrida desenfreada, milagre, expulsa demônio, cura daqui, cura dali. Uma hora Jesus os chama à parte e fala, repousem um pouco, vocês estão muito cansados. Mas, o que Jesus estava querendo dizer? Que devemos estar o quê? Vigilantes? Em que sentido? Por exemplo, se perdemos o sono à noite, por algum motivo, alguma situação que de repente nos incomoda, amém. Isso é passageiro, isso vai passar. Mas se virar rotina, ou pode causar uma dependência, porque eu conheço pessoas que tomam remédio para dormir. Eu conheço gente que toma remédio para dormir. E o meu dever é perguntar, você quer ser curado? Está disposto a pagar o preço? E a pessoa, às vezes, prefere tomar o remédio, não é? O problema é a dependência, porque até aí o inimigo trabalha. Porque ele leva a pessoa a depender desse medicamento para o resto da vida. Eu me lembro de um tempo, quando eu estava na estrada, e eu estava com muito sono, e eu ia chegar em casa 2 horas da manhã. E esse dia eu estava muito cansado, porque a rotina era constante, de 5 da manhã às 10, 11, meia-noite, 5 da manhã, isso é de segunda a sábado. E esse dia eu estava muito cansado, porque eu não tinha dormido por pouco tempo e dormido mal. Porque a gente chegava 11, meia-noite, já andava, dormia com a barriga pesada, não dormia, o sono não era bom, e tinha que levantar 5. E eu resolvi tomar um desses medicamentos para fazer ficar acordado, que na estrada é popularmente conhecido como rebite. E um amigo meu falou assim, se eu fosse você, não tomava. Eu falei com ele, por quê? Ele falou assim, o dia que eu tomei eu fiquei 3 dias acordado. Eu fiquei tão alucinado que eu vi uma mulher do tamanho de um poste. E eu enxergava a noite como se fosse de dia. Faz um esforço, não toma não. Aí eu não tomei não. Arranquei a carreta carregada, quando eu cheguei no alto da Serra de Igarapé, eu parei ela lá. Fui no carote do caminhão, lavei o rosto na água fria, molhei um pano, passei no rosto, molhei um pano, coloquei no pescoço, dei umas 3 voltas em volta da carreta ali para dar uma despertada e acabei de chegar. Eu não tomei esse remédio. Por quê, irmãos? Esse remédio, o efeito dele, pode acabar a qualquer momento onde tenha acontecido muitas tragédias por aí. Quando o efeito acaba, quem tomou apaga. E, posteriormente, depois de alguns anos de uso, ele tem que fazer na vida do cidadão o efeito contrário. A pessoa cria dependência e perde o controle dos seus movimentos,
E agora, para manter o equilíbrio, tem que tomá-lo. E às vezes até para dormir. Dependência nos dois sentidos. E assim, a causa do sono, ou melhor, a falta do sono, né, causa a morte lenta. A pessoa morre aos poucos. Morre o corpo, morre a mente, a alma, e o espírito adoece. Por isso que Jesus falou em Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, né? Ele vai vagar, ele vai andar por lugares áridos e buscando repouso. Se ele não encontrar, ele volta para a casa de onde saiu e traz consigo mais 7 espíritos piores do que ele. Então, nós aprendemos o quê? Que na falta do sono morre o corpo fica desfalecido, adoece, morre a alma e o espírito fica enfermo também. E nós precisamos entender isso. A exaustão faz perder. A exaustão faz com que nós venhamos perder o interesse pelas coisas da vida, pelas boas coisas da vida. E a exaustão também nos faz deixar de sermos cuidadosos. Tanto faz para nós a vida, tanto faz a água correr para baixo como para cima. Não importa, não tem prazer na vida. Isso tudo é causado pela exaustão. Em João 10:10, como eu falei aqui, a tarefa do inimigo, quando a gente aceita isso, fica fácil para ele cumprir. Fica fácil para ele fazer isso, porque ele vai conseguir escravizar a pessoa. Ele vai conseguir fazer com que as pessoas se tornem escravas, seja de medicamento, seja, às vezes, de uma situação, ou seja, às vezes, de uma, digamos assim, de uma prisão também, aprisionados. E assim, nós vamos entender o quê? Nós precisamos de ter certeza, convicção da nossa libertação. Se não a temos, temos que buscá-la. E ter convicção em que sentido? Vamos entender o Salmo 91. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e põe lá na estante e fica lá amarelando. E pensa que isso está trazendo proteção para sua casa e não está. Porque a Bíblia fechada ou aberta, seja em qual livro que for, se não está sendo praticada, é um livro como outro qualquer. Mas quando é estudada, quando buscamos a revelação em Deus e quando meditamos sobre aquilo que Deus está nos falando, nós podemos ter certeza que é o sobrenatural de Deus vindo na nossa direção. Podemos ter certeza que é Deus falando conosco e afirmando aquilo que Ele pode fazer por nós ou através de nós. Então, a Bíblia, no Salmo 91, ela deixa claro essa segurança e essa proteção para mim e para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de proteção. É um lugar de segurança. É um lugar onde nada pode te tocar. É um lugar que você pode dizer, sou intocável. Quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, e a palavra diz o quê? A sombra do Onipotente descansará. Quem faz isso pode declarar, direi do meu Senhor, direi do meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza e nele confiarei. Por quê? Ele me livrará do laço do passarinheiro, da armadilha, né, do inimigo. Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarei seguro. E a sua verdade, a sua palavra é o quê? Escudo e broquel. Olha por que você pode dormir tranquilo se você é praticante.
Não temerás espanto noturno, não temerás perturbação noturna, aquilo que vem para tirar o sono, aquilo que vem para incomodar. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, e nem peste que anda na escuridão, que anda de noite, vem e acomete as pessoas no momento que elas menos esperam, e nem mortandade que assola ao meio-dia. E o Salmo 91 fala assim: 1.000 pode cair do seu lado, e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor dará ordem a seu respeito, dará ordem a seus anjos a seu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, até para que você não tropece com seu pé em uma pedra. É isso que o Senhor garante. Então, quando você deitar na sua cama, você tem que deitar com a convicção que os anjos do Senhor estão guardando sua vida, os anjos do Senhor estão guardando sua casa, os anjos do Senhor estão guardando sua família, os anjos do Senhor estão guardando tudo que você tem. E a palavra do Senhor diz o quê? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra de todo mal. E aquele que confia em Deus sabe que está protegido. Amém, queridos?